A paz do Senhor, meus irmãos e irmãs. Estamos aqui dando início à nossa 7ª live. Como de costume, a gente inicia orando, agradecendo a Deus pelo dia, por tudo aquilo que Ele nos proporcionou, em mais um dia que Ele nos guardou, nos livrou de todo mal. Então nós vamos já de costume iniciar orando, amém? Enquanto os irmãos aí vão entrando, nós vamos orando e agradecendo a Deus. Senhor Deus eterno e grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Estamos aqui mais uma noite, final de dia, iniciando, Pai, essa 7ª live. Quero, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, por o Senhor estar nos renovando dia após dia, por o Senhor estar guardando a nossa casa, guardando a nossa família. Pai, que o Senhor está cada vez mais cumprindo os seus projetos em nossas vidas. Obrigado, Pai, pelo fôlego de vida. Mais uma vez, Pai, eu quero apresentar a nossa cidade, o nosso estado, esse Brasil, os países, Pai, vizinhos que estão passando por uma situação, Pai, igual, alguns até pior do que nós estamos passando aqui. Então, quero te pedir, Pai, que o Senhor venha visitar cada um desses países, que o Senhor venha visitar cada autoridade, seja ela espiritual, seja ela governamental. Pai, que o Senhor possa trabalhar, Pai, dando direção, entendimento, discernimento, para que os seus filhos, Pai, conduza tudo conforme a tua vontade e o teu querer. Não deixa, Pai, que ninguém venha desanimar, que ninguém venha parar, muito menos retroceder, Pai, dos projetos, propósitos e promessas. Cuida, Pai, dos teus filhos que já começaram a passar por dificuldades financeiras. Cuida dos teus filhos, Pai, que já começou a faltar o alimento dentro da tua casa. A tua palavra diz, Pai, que não vai um justo mendigar um pão, e muito menos a tua descendência passar fome. Eu creio, Pai, nessa palavra. Então visita esse homem, visita essa mulher que está necessitando, Pai, de uma providência vinda do Senhor. Não deixa que nenhuma ansiedade faça com que ninguém venha tomar decisões precipitadas, que ninguém, Pai, venha avançar ou sair fora daquilo que o Senhor tem projetado para cada família. Muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por mais uma vez ser instrumento nas tuas mãos, Pai. Então fala conosco de uma forma especial, como o Senhor já tem falado. Transmita aos teus filhos da mesma forma que o Senhor transmitiu para mim durante esse dia essa palavra. Que essa palavra venha impactar os corações dos teus filhos e filhas. Que essa palavra venha nos trazer uma reflexão e que nós venhamos entender o projeto, o propósito e a promessa que o Senhor tem a se cumprir nas nossas vidas, Pai. Se alguém que estiver vendo essa live, Pai, tiver algum tipo de enfermidade, eu não só creio, como eu profetizo a cura, Pai, em nome de Jesus. Se houver alguém com opressão, início de depressão, Pai, em nome de Jesus eu repreendo, Pai. Todo coração entristecido, todo coração amargurado e angustiado, Pai, eu derramo, Pai, através da Tua palavra, através do Teu nome, a paz sobre a vida dos Teus filhos e filhas, Pai. Assim eu te peço e já te agradeço, Pai, crendo, profetizando e decretando a vitória em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos iniciar aqui, nessa live, uma palavra que Deus colocou no meu coração durante esse dia. Eu estive aqui durante o dia meditando, buscando do Senhor. O Senhor falou algo comigo e assim foi muito forte, porque eu recebi uma ligação, da cidade de São Paulo, e Deus testificou nessa ligação a palavra que Ele colocou ao meu coração. Então já quero pedir aí os irmãos, que sejam mais uma vez instrumento nas mãos de Deus. Compartilhe essa live, divulgue com os seus amigos, mande o link, seja um instrumento, leve o ID do Senhor, amém? Porque Deus, Ele não quer só usar a minha vida, que estou trazendo aqui a palavra, mas também a tua vida, para poder evangelizar, para poder levar essa live poder alcançar mais pessoas, amém? A palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite, nessa 7ª live, se encontra no livro, no Evangelho, segundo escreveu Lucas, Dr. Lucas, capítulo de número 16, nós vamos ler a partir do versículo 19. É uma passagem muito conhecida, creio que se não todos,
quase todos que estão participando dessa live já ouviu essa palavra. É a parábola do rico e Lázaro. Amém? Então, Lucas, capítulo de número 16, nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 19. O texto é um pouco extenso, mas é necessário que eu faça a leitura de todo o texto para você entender a mensagem que Deus tem para nós. Amém? Diz assim, ó: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ão. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar com você nessa noite. Espero que você esteja com o seu coração aberto para entender a mensagem de Deus, o que Deus quer transmitir para mim e para você. Essa parábola fala a história de 2 homens, do rico e Lázaro. É interessante, irmãos, eu fiz algumas anotações aqui durante o dia, e são elas que eu quero compartilhar com você. Olha o que Deus fala nessa palavra, as qualidades desse homem rico. Ó. Ele era rico, tinha casa, era um cara generoso, dava alimento aos mendigos, conhecia a palavra, amava a sua família, ele tinha todos os preceitos ou todas as características de um cristão, de um servo de Deus. Ele tinha um coração bom, era um homem rico, tinha uma casa, era generoso, conhecia da palavra, alimentava os mendigos, dava de comer, aos mendigos. Então ele tinha todas as características. Porém, essa mesma palavra, ela nos revela algumas coisas que esse homem rico tomou de decisão, mas já era tarde demais. A mensagem que eu quero trazer para mim e para você é que muitas das vezes, por causa das lutas, por causa das aflições, por causa das perseguições, nós tomamos atitudes tarde demais. Então eu quero aqui deixar algumas coisas que esse homem tomou de atitude que já era tarde, para que eu e você possa refletir nessa palavra, entender essa palavra e praticar essa palavra. A primeira coisa que esse homem fez foi ele despertar que realmente existia a morte. A morte chegou, o de repente chegou, e esse homem só caiu na real quando ele viu que ele já estava nesse estado, que ele já estava morto. A primeira coisa que ele tomou, a primeira decisão que ele tomou, ou que ele caiu na realidade, foi entender que a morte existia, que existe algo além da morte, e ele só viu essa realidade depois que aconteceu. A segunda coisa que ele fez, a Bíblia fala que ele ergueu os olhos. No versículo de número 23 está dizendo o seguinte, que ele ergueu os olhos.
Quantos de nós, irmãos, por causa de luta, por causa de aflição, por causa de perseguição, por causa desse grande vento, dessa grande assolação que nós estamos vivendo, estamos deixando de erguer, olhar para o alto, olhar para o alvo que é Jesus, olhar para aquele que pode sim entrar com providência, pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa vida, pode cessar esse vento, calar esse mar, que pode acabar com esse vírus com apenas uma palavra, como aqui nós já meditamos, mas por causa de circunstâncias, muitas das vezes por palavras lançadas, por pessoas que convivem com a gente falou alguma coisa que nos entristeceu, falou alguma coisa que não agradou o nosso coração, que nós não nos sentimos bem, e por causa disso, a gente acaba fazendo ou deixando de olhar para o alvo que é Jesus. Então esse homem, ele só ergueu os olhos quando ele viu que ele já estava numa situação muito complicada, que ele estava numa situação muito difícil. Quantas das vezes nós envolvidos com o nosso cotidiano, com as nossas tarefas profissionais, com os nossos compromissos em casa, esquecemos de erguer a cabeça e de olhar para o alvo e para o foco que é Jesus. Esquecemos de olhar para aquele que pode mudar a nossa história, daquele que pode mudar a nossa vida, daquele que ouve e atende o nosso clamor. Então esse homem, ele só caiu na realidade, ele só ergueu os olhos, ele só olhou para o alvo quando ele já estava numa situação que já era tarde demais. A terceira coisa que esse homem fez, que já era tarde demais, ele clamou. Se nós formos ver no versículo de número 24, eu não vou ficar lendo, irmãos, para não estender muito, mas você pode meditar logo após o vídeo. Se nós formos ler no versículo de número 24, além dele clamar, ele clamou ao Senhor. Porque nós só lembramos de clamar ao Senhor no momento da luta. Quando está na bonança, irmãos, está tudo bom? Diga para mim, você clama a Deus? Quando as coisas estão acontecendo, não tem crise, não falta nada na tua casa, você, as coisas materiais que você gosta, você tem, você clama a Deus? Você levanta a sua voz, ergue a sua cabeça e clama ao Senhor? Muitas das vezes nós só clamamos ao Senhor no momento de dificuldade. Muitas das vezes nós só clamamos ao Senhor no momento de luta. E esse homem clamou ao Senhor quando já era tarde demais. Esse homem clamou ao Senhor quando já não adiantava mais o clamor dele, quando já não ia ter mais valor o clamor dele, como Abraão disse a ele. Nós precisamos entender e não deixar os nossos compromissos, não deixar as coisas materiais, os desejos da carne, a vontade que não vem de Deus, essas coisas tirar o nosso foco de adorador. Muitas das vezes, por causa dos prazeres da carne, das vontades que não vêm de Deus, por causa da bonança, por causa do nosso cotidiano, da vida que nós estamos vivendo, nós deixamos de clamar a Deus. E por não clamar a Deus, muitas das vezes não recebemos aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Esse homem clamou a Deus, mas quando ele clamou, já era tarde demais. A quarta coisa que esse homem fez, ele rogou, ele lembrou da tua família. Se nós lemos no versículo de número 28, diz assim, eu vou ler apenas esse versículo, ele no pedacinho do 27, vou ler o 27 e o 28, e disse ele, rogo-te pois, ó pai, que os mande à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Ele clamou a sua família, o coração bondoso dele, ele lembrou e clamou a tua família, mas já era tarde demais. Só que uma coisa falou muito forte ao meu coração no clamor desse homem, que é a mensagem que eu quero trazer para mim e para você. Quantos homens de Deus, quantas mulheres de Deus, pessoas com chamados, pessoas onde Deus tem propósito, tem projeto, a gente anuncia, fala de Deus, entrega um panfleto, lê uma palavra, ministra, mas quantos a gente ouve? Não, mas se for Deus mesmo falando comigo, Ele vai me dar um sonho. Se for Deus mesmo falando comigo, Ele vai me enviar um profeta. Se for Deus mesmo, sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo uma geração para crer que Deus existe, que Deus vai voltar e está às portas. Tem que ver o morto ressuscitar.
A palavra dos pastores já não estão adiantando mais. Os evangelismos já não estão adiantando mais. As pessoas querem que se é Deus falando comigo, Ele vai me dar um sonho. Deus pode fazer isso tudo, irmão. Ele pode dar sonho, pode enviar profeta, pode ressuscitar o morto, Ele pode. Mas muitas das vezes a gente fica preso nisso e deixa a manifestação da glória de Deus entrar na nossa vida. Esse homem rogou pela tua casa, rogou pela tua família, mas ele conhecia tanto a tua família que ele fala para Abraão: não adianta os profetas, não adianta a Bíblia que está na minha casa, precisa ressuscitar alguém, porque se ressuscitar alguém daqui, desse lugar de tormento, e for até na minha casa, aí sim eles vão crer. Aí sim eles vão ver que lugar é esse. Aí sim eles vão crer que vai chegar o momento do arrebatamento. Esse homem rico tinha tudo. As características dele era característica de um homem de Deus, de um crente. É o que está acontecendo, irmão, nas nossas vidas hoje. Quantos estão vivendo uma vida difícil? Quantos estão hoje deixando Deus trabalhar na vida deles? Aleluias. Quantos estão muitas das vezes abrindo mão dos projetos de Deus, abrindo mão dos chamados de Deus, abrindo mão daquilo que Deus tem a fazer na vida deles? Esse homem tinha toda a característica. Esse homem rico tinha toda a característica. Irmão, nós não estamos falando aqui de situação financeira. Nós não estamos aqui falando de rico e pobre, é uma parábola. O que eu estou querendo dizer para você são as atitudes desse homem, que estava vivendo um momento de bonança. Nós estamos passando por um momento de crise. Esse homem estava vivendo um momento de bonança, e por ele estar vivendo esse momento de bonança, ele esqueceu. Ele deixou de fazer algumas coisas que era princípio, e quando ele lembrou para fazer, quando ele começou a fazer, já era tarde demais. Já era tarde demais. E hoje nós estamos vivendo o evangelho que tem muita gente dizendo que é da igreja de Filadélfia. Tem muita gente falando: eu sou de Filadélfia, mas está vivendo uma vida de Laodiceia. Tem muitos que estão dizendo: não, eu sou de Filadélfia, Deus conhece as minhas obras, Deus colocou diante de mim uma porta aberta. Se nós lermos o que Deus fala em Apocalipse, olha só o que ele fala em Apocalipse 3, versículo de número 17, pois diz: estou rico e abastado e de nada sinto falta. Foi o que a igreja de Laodiceia disse. Muitas das vezes tem um monte de homens, um monte de mulheres que estão ouvindo, que vão ouvir essa live, famílias, nossos familiares, amigos nossos, pessoas do nosso convívio, que estão achando que estão, aleluias, fazendo as coisas corretas, mas estão andando e se distanciando dos propósitos de Deus, distanciando daquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, dos propósitos de Deus na vida dele. Esse homem tomou algumas atitudes que já era tarde demais. Mas se nós formos a olhar a história desse homem, se nós formos olhar aquilo que a palavra fala sobre esse homem, os nossos primeiros olhos, e eu acredito que era o sentimento dele, é que ele estava fazendo a coisa certa. Muitas das vezes nós não estamos entendendo aquilo que Deus quer de nós, aonde Deus quer nos levar. Muitas das vezes as coisas materiais estão nos distanciando da promessa de Deus. Aí quando vem um momento de crise desse, a gente quer buscar. Quando vem um momento de luta dessa, a gente quer se aproximar de Deus. Quando vem um momento, onde chega um vírus como esse aí, a gente, agora eu quero Deus, agora eu quero Deus. Mas quantos homens e mulheres o de repente chegou? Quantos homens e mulheres que já passaram por esse vírus aí, infelizmente foram ceifados, até mesmo já sepultados, que um dia adoraram a Deus, mas morreram sem Jesus, morreram sem a tua salvação, morreu sem receber o melhor de todas as coisas, que é poder, aleluias, guardar o mestre para todos nós viver nas mansões celestiais. Então esse homem, as características dele, era a característica de um homem crente, a característica de um adorador. Todo mundo que olha para esse homem ia dizer: esse homem é de Filadélfia, mas na verdade ele estava vivendo em Laodiceia. Qual é a minha e a tua escolha, irmão? Qual é a escolha que você está tomando na tua vida? Até quando nós vamos viver e viver de qualquer maneira? Até quando nós vamos viver adorando outros deuses? Até quando nós vamos entregar aquilo que Deus deu e colocou nas nossas mãos de qualquer maneira por causa de situações, de momento, palavras que foram lançadas?
Até quando nós vamos entender que chegou a hora de nós renunciarmos o nosso eu, que chegou a hora de nós renunciarmos as nossas vontades, que chegou a hora de nós entregarmos a nossa vida verdadeiramente para Jesus? É o momento de nós fazermos uma reflexão. É momento de você fazer uma reflexão, que se a gente for olhar com os olhos naturais, se eu for fazer só uma leitura dessa palavra e eu falar sobre esse homem rico, você vai dizer, peraí, o cara tinha uma casa boa, mas ele tinha comida. Os mendigos moravam na porta da casa dele, ele dava comida para os mendigos. Então ele era generoso, ele podia expulsar eles de lá. Ele conhecia a palavra, ele amava a sua família, é homem de Deus. É homem de Deus. Muitas das vezes a gente acha que o que nós estamos fazendo está agradando Deus, e nós precisamos fazer uma reflexão se é isso que Deus tem para nós, se é isso que Deus quer para nós, se nós estamos lembrando dele só no momento de bonança, ou nós estamos lembrando dele só no momento de luta, ou nós lembramos dele 24 horas da nossa vida. Nós rogamos, nós clamamos, nós pedimos a ele para que ele faça um novo nas nossas vidas todo dia. É muito difícil, irmão, até para fazer uma live como essa. Deus falou muito forte ao meu coração, disse para minha família, hoje vai ser dia de retaliação, porque a palavra é dura, mas o Senhor exorta os filhos que ele ama. Se a gente for olhar e acompanhar a live, quando você começa trazendo uma palavra e essa palavra é motivante, eu consigo ter um número de pessoas ao vivo aí extraordinário. Mas quando a palavra começa a ser dura, as pessoas entram e saem. Mas a palavra não é minha, é do Senhor. Eu não posso aqui negar ou abrir mão do chamado que Deus me deu, do propósito que Ele me deu, porque para mim estar aqui a esse horário fazendo essa live, o foco é ganhar alma para Jesus, o foco é restaurar a tua vida, o foco é te direcionar para o caminho, e só existe um caminho, não tem dois caminhos. Não adianta eu trazer uma palavra leve, uma palavra de edificação. Se Deus mandar, eu vou trazer. Mas muitas das vezes Deus quer nos apertar para nos direcionar. Deus quer nos apertar para a gente não abandonar e não largar e não cometer os erros que esse homem cometeu. Tomar as atitudes, mas já tarde demais. Já não adiantava mais fazer. Nós precisamos refletir, irmãos. Preste bem atenção nessa palavra. Nós precisamos refletir qual igreja nós somos. Se Filadélfia ou Laodiceia. Pastor, essa palavra é muito dura. É dura sim, porque a igreja de Laodiceia é a igreja morna, Deus vomita. Mas se você entender essa chamada, talvez você está me ouvindo hoje e você está posicionado na igreja de Laodiceia. É tempo de você reconhecer, porque ainda não é tarde, e ir para Filadélfia, ir para o lugar que Deus te chamou, nos propósitos que Deus tem na sua vida. Abandona a prostituição, abandona as drogas, abandona a mentira, abandona essa vida enganosa e se firma nos caminhos do Senhor, no chamado que Ele tem na tua vida, como profetiza, como profeta na casa do Senhor, como obreiro. Quantos que estão me ouvindo aí que serão e já são líderes espirituais? Quantos estão me ouvindo aí que já prega a palavra de Deus, já caminha nos caminhos do Senhor? Faça essa reflexão. Qual igreja você é? Aleluia. Qual igreja? Se Jesus nos chamasse ou mandasse uma carta para você agora como igreja, qual carta que você receberia? Aos olhos naturais, irmãos, é forte isso. Aos olhos naturais, esse homem rico era muito mais crente que nós olhamos por fora. Mas nós precisamos entender aquilo que Deus tem, qual é o propósito maior. A palavra de Deus diz que eu posso colocar a mão sobre o enfermo e curar. A palavra de Deus diz que eu posso profetizar, falar em línguas, mas se não houver amor, de nada vale. Se não houver um propósito, é em vão. Aleluias. Esse homem tinha toda característica, irmãos, toda característica, mas ele conhecia tanto a tua família. Preste atenção, olha Deus falando comigo, você, a palavra profética. Já me perguntaram, pastor, o senhor não vai orar por revelação? Pastor, o senhor não vai entregar a revelação? Falou, irmão, quando Deus quer falar, Ele fala, e a maior de todas as profecias é a palavra de Deus. Se Deus tiver algo direcionado, o meu propósito é, se eu tenho algo direcionado para alguém vai me ligar. Se ligar e o Senhor tiver algo, eu vou entregar. Mas o propósito aqui é trazer a maior de todas as revelações, que é a palavra de Deus. E Deus está trazendo essa revelação para mim e para você, está mostrando para mim e para você o caminho. Esse homem conhecia tanta família dele que ele disse, não adianta a palavra, aleluias, para que a minha família se converta, é melhor que ressuscite alguém daqui, da onde ele estava, para ir lá dizer o quanto que é ruim. Quantas pessoas incrédulas, quantas pessoas não estão acreditando na palavra de Deus? Quantas pessoas, irmãos, eu não estou falando de ímpio não, eu estou falando de servos do Senhor, pessoas que estão na igreja todo dia,
mas não creem mais na palavra de Deus, não creem na revelação, não creem que Deus está voltando, que está chegando a hora. É o momento de eu e você reconhecer, Deus está às portas, irmão. Deus está às portas, só não vê quem não quer. Deus está trazendo uma palavra dessa para mim e para você, porque Ele não quer perder ninguém. Eu já disse em outra live que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Raciocina comigo, irmão, raciocina comigo. Esse homem rico tinha casa, esse homem rico era generoso, esse homem rico dava alimento aos mendigos, esse homem rico conhecia a palavra, amava a sua palavra, mas não tinha fé, não cria. Ele via tudo, achava tudo legal, mas não cria. Agora eu quero que você me diga, diz para mim, irmão, compartilha comigo isso agora. O que Lázaro tinha? Diga para mim, me explica o que Lázaro tinha para ser crente, para crer, para ser um cristão. O que Lázaro tinha? Irmão, ele não tinha nada, pelo contrário, doente, com chagas, irmão, sem casa, com fome, dependendo de comer migalha, sem amigos, sem ninguém por perto. Irmão, pense em alguma coisa aí. Carro ele não tinha, casa ele não tinha, família ele não tinha nada. Diga para mim o que levaria Lázaro a crer, irmão. Mas ele tinha, sabe uma coisa que ele tinha, que é o mais importante de todas as coisas? Ele tinha fé. Ele acreditava na revelação dessa palavra, irmãos. Aqui eu vou levantar para você entender. Ele acreditava na revelação dessa palavra. Ele acreditava. Esse era o diferencial de Lázaro. Aos olhos naturais, irmão, ele tinha tudo para falar: Deus não existe. Que Deus é esse que existe e me deixa ter chagas. Que Deus é esse que existe e me deixa ter fome. Que Deus é esse que existe e me deixa não ter família. Que Deus é esse que existe e me deixa só. Ele tinha tudo para murmurar, ele tinha tudo para falar contra, ele tinha tudo para perseguir, mas ele cria, ele entendia, aleluias. Por isso ele estava deitado no colo de Abraão. Abraão ali era uma figura representativa de Deus. A gente precisa entender isso. Um tinha tudo, tinha riqueza, tinha casa, era generoso, tinha alimento, irmão, acredito que tinha os melhores carros, mas não estava vivendo em Filadélfia, estava vivendo em Laodiceia. Achava que as suas riquezas, que os prazeres da carne, as vontades que não vêm de Deus, era melhor do que a presença de Deus. Irmão, alguns podem ter entrado aí, entenda, eu não estou falando de riqueza financeira. Nós não estamos aqui comparando no momento de crise o rico com o pobre, não. Eu estou falando de atitude, para você entender e não se perder. Quando Deus começar ou já está te abençoando, você não se perder nos propósitos, você não se perder naquilo que Deus colocou nas suas mãos, você não largar e não entregar aquilo que Deus deu para você fazer. Faça uma reflexão: você é rico ou é Lázaro? Preste bem atenção, você é o rico ou é o Lázaro? Alinhe isso, pense nisso, reflita nisso. Lázaro tinha tudo para negar. Vou repetir, tá, irmãos? Porque tem algumas pessoas que entraram depois. Vou repetir: Lázaro não tinha casa, Lázaro não tinha família, Lázaro sentia fome, Lázaro estava enfermo com chagas, Lázaro não tinha amigo, Lázaro não tinha nada. Ele podia ser um murmurador, dizer: quem é Deus? Que Deus é esse? Deus existe nada. Existe me deixa com fome, existe me deixa com chagas, existe me deixa sozinho. Mas ele tinha algo que muitos cristãos estão perdendo, que muitos homens de Deus estão perdendo, que é a fé. Ele cria na palavra de Deus, ele cria na maior de todas as profecias, em todas as revelações que está aqui, ó, que Deus já deixou para mim, para você, que está aqui escrito para mim, para você. Receba essa palavra nessa noite. Entenda o projeto, o propósito, a promessa de Deus na sua vida. O que Deus tem para fazer na tua vida, teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram, tua mente não passa nem perto de contemplar.
Se você pudesse entender e sentir o que eu estou sentindo aqui nessa noite, se você pudesse, aleluias, entender o que Deus está querendo dizer nessa separação, para você entender qual igreja realmente você está servindo. Irmãos, eu vou trazer um pedacinho de um versículo, porque eu quero ainda nesses dias trazer essa palavra. Josué, ele disse o seguinte para o povo crente: escolheis hoje a qual Deus sirvais, os deuses dos amorreus, os deuses zebedeus, os deuses mentirosos, os deuses dos seus pais, porque eu, olha só ele falando, escolhe hoje, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós precisamos refletir nessa palavra e entender quem nós somos, o rico ou Lázaro. Entender essa mensagem. Deus está nos apertando cada dia mais e mais, mas Ele exorta o filho que Ele ama. Ele tem um projeto na minha e na sua vida. Ele tem um propósito na minha e na tua vida. Vamos clamar a Ele, vamos erguer as nossas cabeças nesse momento de crise, irmãos. Vamos olhar para o alto, para o alvo que é Jesus. Ele é dono da última palavra. Ele pode mudar a nossa história. Vamos clamar a Ele. Vamos juntar todos nós em um só clamor. A palavra de Deus nos revela que a oração de um justo tem muitos seus efeitos. Nós já estamos num número muito maior que esse. Vamos rogar pela nossa casa, pela nossa família, para Deus começar a visitar a nossa família que ainda não serve ao Senhor, para Deus visitar os filhos que estão afastados da presença de Deus, as famílias que não servem mais ao Senhor. Vamos adorar, vamos orar, vamos rogar, vamos clamar, porque eu tenho certeza que Ele vai mudar a minha e a tua história. Que nós possamos entender essa mensagem, que nós possamos viver cada dia mais, intensamente mais, dizendo o quanto Ele é bom. Entenda aquilo que Deus tem para você. Não deixe nada distanciar você dos propósitos de Deus. Seja um adorador. Amém? Mais uma vez quero pedir a vocês, vamos compartilhar essa live. Nós estamos, graças a Deus, alcançando muitas pessoas. Estou recebendo ligações, mensagens, pessoas pedindo oração. Irmão, esse é o propósito. Já disse para vocês, né? Eu não sou blogueiro, não sei nem falar, eu não fico fazendo live direto. Eu estou aproveitando esse momento que eu estou de férias e fiz esse propósito dos dias que eu estiver em casa, enquanto eu estiver em casa, fazer esse propósito de trazer uma palavra de 23h55 até o horário que o Senhor direcionar. Amém? Tenho certeza que Deus já tem e vai continuar nos dando vitória. Juntos somos mais fortes. Continue nos ajudando, continue anunciando, continue aí compartilhando para os seus grupos, seus amigos. Eu sei que a palavra foi um pouco dura, mas é necessário para mim e para você. Porque a palavra primeiro corta para mim, para que depois ela seja transmitida para você. Deus falou muito forte, eu tirei até uma foto para vocês entenderem quantas anotações. Eu estou com 5 ou 6 papéis aqui, porque foi muita coisa que Deus falou, mas vai ficar extenso. E eu creio que é essa mensagem que Ele quer direcionar. Nós vamos agora fazer uma oração. Se você tiver algum pedido em especial e você não quiser me mandar ele pelo WhatsApp, eu não vou orar por aqui, mas eu vou orar por você. Só você deixar o nome da pessoa aí no comentário ou me chamar no WhatsApp. O Mateus depois vai estar colocando novamente meu número aí no WhatsApp. Amém? Juntos somos mais fortes. Tá bom? Vamos orar ao Senhor? Você que pode, feche os seus olhos. Você que não pode, fique da melhor forma possível. Senhor Deus eterno e grandioso Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou fortemente aos nossos corações nessa noite. Pai, estou sentindo a Tua presença de uma forma sobrenatural, ponto, Pai, de até suar a camisa. Pai, como é bom poder Te adorar. Não deixe, Pai, que nenhum prazer da carne, nenhuma vontade, nada, Pai, venha tirar o foco. Pai, que nós possamos entender que o Senhor não está dizendo que temos que ser pobre. O Senhor não está dizendo que nós não podemos ter as coisas, podemos ter tudo. Tu és o dono do ouro e da prata, Pai. Pai, Tu és o Deus que faz prosperar, mas que nós não venhamos deixar essas coisas tirar o nosso foco, essas coisas tirar a nossa direção, tirar a nossa comunhão com o Senhor, que nós possamos Te buscar cada vez mais e mais, Pai. Que nós possamos entender e ser cada vez mais igreja de Filadélfia.
Não deixe, Pai, se há no nosso meio algum de nós, eu estou incluindo eu, minha casa, minha família, que está vivendo em Laodiceia, toca nesse coração, Pai. Arranca tudo que é impedimento. Não queremos ser mais morno, queremos ser quentes, fervorosos na Tua presença, Pai. Queremos estar cada vez mais íntimos com o Senhor. Queremos fazer, Pai, como Elias fez, profetizou de si próprio, mas a intimidade dele era tão grande com o Senhor que o Senhor cumpriu. Nós queremos ser uma ferramenta, nós queremos ser um instrumento, nós queremos ser adoradores que adorem em espírito e em verdade. Cuida de cada um dos teus filhos, visita eles na casa deles agora, visita eles de uma forma sobrenatural. Pai, se eu tenho um crédito com o Senhor, eu quero te pedir algo hoje, para que eles possam testificar na live amanhã. Faz, Pai, eles ter uma noite de descanso, ao ponto de amanhã eles acordar e falar: meu Deus, parece que eu dormi 3 vezes mais. Pai, se existe alguém que está vendo dependente de remédio, arranca. Se existe alguém, Pai, que está vendo essa live ou que vai ver com algum tipo de enfermidade, cura, porque o Senhor pode curar, Pai. Nós somos instrumentos e em Teu nome, Pai, eu profetizo a cura, em Teu nome eu profetizo a libertação, em Teu nome eu profetizo a restauração do lar, da casa, da família, em Teu nome eu profetizo que todos, Pai, que estão em Laodiceia, Pai, estão sendo arrancados agora, Pai, aleluias, pelas Tuas fortes mãos, Pai, e vão reinar em Filadélfia. É o que eu creio, Pai, é o que eu profetizo, é o que eu decreto, Pai, sobre a vida de todos os Teus filhos, Pai, de todos, não só o que estão vendo, aqueles que vão ver, mas todos, Pai, que forem alcançados por essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa falar fortemente ao coração dos irmãos. Amanhã nós vamos estar aí de volta às 23h55, né, falando mais um pouquinho aí sobre aquilo que Deus colocar no nosso coração. Vamos nos falando, né? Juntos somos mais fortes. Amém? Compartilha aí, irmãos. Nos ajude aí, vamos divulgar. Vamos levar o evangelho. Tem muitas pessoas precisando ouvir uma palavra como essa. Muitas pessoas que estão aí, né, e não estão entendendo que o de repente está às portas, que o Senhor está voltando. Tá bom? Tamo junto. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Meu pastor e amigo Marcos Vinícius, um monte de gente, irmão. Eu não vou nem falar nome por nome não, que eu posso, né, ser falho aqui e esquecer de alguém. Amém? Eu prefiro nem falar, porque se eu começar a falar, já tem muita gente que entrou e saiu, eu posso ser ingrato. Obrigado, vocês estão sendo muito parceiro comigo. Vocês não têm noção, irmãos. Eu seguro para não chorar, e como eu disse, não é choro de tristeza, é poder ser um instrumento nas mãos de Deus, poder ser um canal para alcançar muitos. Mas eu tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações, cada dia mais e mais. Vamos somar força, juntos somos mais fortes. Amém? Me ajude, família. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? No 3, hein? 1, 2, 3, ninguém. Que o Senhor fale fortemente ao coração dos irmãos. A paz do Senhor. Até mais tarde, em nome de Jesus.